Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores das nossas feras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inspiração das Feras, quadro no qual a gente entrevista diversas pessoas de diferentes áreas e carreiras, para você, aluno que não sabe o que fazer da vida, ou para você que está procurando um novo hobby, alguma curiosidade, qualquer coisa interessante. Hoje, especialmente, nós iremos para um episódio que muitos alunos gostariam de fazer isso, principalmente por causa do seu amor dos animais. Estamos aqui com um veterinário, Marlon Ferrari. Uma salva de palmas, gente! Mas eu não estou sozinho nesse episódio, eu também estou com... Olá, eu sou o Miguel, do primeiro ano do ensino médio. E com... Oi, gente, eu sou a Gabi, eu sou do 9º ano. E Marlon, assim, como eu já disse, né, muitas pessoas têm amor pros animais, mas como que a gente consegue seguir, assim, um caminho para adquirir um diploma de medicina veterinária? Tipo assim, eu tô aqui no 3º ano, e agora, o que eu faço? Então, primeiramente, boa tarde, né, a todos aí, prazer em estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito interessante, né, a gente, eu fui inspirado, né, lá atrás, na minha decisão de faculdade, e a gente inspirar as pessoas é muito gratificante. Mas assim, a veterinária, você tem que cursar uma faculdade, né? Sim. E hoje em dia já existem os cursos de tecnólogo, então assim, você pode ser um técnico ou um assistente veterinário, que você pode fazer um curso não com nível superior, mas a faculdade é o mais importante a ser feito, né? Uhum. E normalmente a faculdade é 5 anos, mas hoje no ramo da veterinária, assim como no ramo da medicina, você tem uma base ali na faculdade, né? Mas você tem que fazer as suas especializações, mestrado, doutorado. Então, assim, no mínimo aí uns 10 anos de estudo aí para você escolher a área que você vai atuar, porque a veterinária tem muitas áreas, né? Você tem muitas opções hoje em dia, né? Então é isso. Entendi. Mas assim, você acha que só gostar dos animaizinhos já é suficiente pra alguém escolher seguir a carreira veterinária? Tipo assim, muita gente, assim, comum a gente ouvir, gosto tanto de animais, acho que vou ser veterinário. Isso, exatamente. Mas isso é correto, assim? Na veterinária tem muito disso, né? Na verdade, assim, a gente tem que gostar de qualquer profissão que a gente vai decidir tomar na vida. Mas muitas vezes as pessoas acabam confundindo em gostar do animal e ter o dom pra fazer um curso que você vai se deparar com muitas coisas ali que às vezes foge só do gostar, né? Porque na maioria das vezes quando a gente vai lidar com um bichinho, por exemplo, na clínica, ou ele foi atropelado, tal, tá sofrendo lá, e muitas vezes tem pessoas que gostam de tratar, gostam do bicho e tal, mas não tem a aptidão para lidar com esses momentos delicados lá na vida dos bichinhos, né? Então, assim, além de gostar, você tem que se preparar. É muito comum, assim, as pessoas gostarem, entrar na faculdade, aí lá no 2º, 3º ano da faculdade, que você vai ter mais atividades práticas na área veterinária, as pessoas desmaiarem com sangue, ou às vezes vê um bichinho aberto ali, desmaia, não tem aptidão, né? Então é comum as pessoas às vezes confundirem o gostar do animal e querer fazer a faculdade. E aí só durante a grade curricular que ela vai perceber que ela ou tem aptidão para uma coisa ou para outra, né? Porque na área veterinária não necessariamente às vezes você precisa seguir aquela questão tradicional que o pessoal imagina da veterinária, né? Que é a clínica de pequenos animais ou aqueles veterinários que vão atender grandes animais de grande porte, de produção, vamos dizer, né? Que são os bovinos, os equinos. Então, assim, hoje em dia na veterinária tem veterinários que às vezes nem vão lidar com animais, vão fazer inspeção de alimentos, né, de origem animal, ou vão ter carreira militar, por exemplo. Na área militar tem veterinários que vão lidar com os animais de exército, da marinha. Nossa, isso é né? Interessante. Tem uma carreira assim também. Tem veterinários que se formam e vão seguir carreira forense, por exemplo, vão só trabalhar com serem peritos, né, quando são contratados pelo Poder Judiciário para dar laudos, né, no Poder Judiciário. Então, assim, hoje em dia existe infinidades de opções aí dentro da área veterinária. Nossa, eu nunca imaginei isso pra mim, tipo, veterinário só era aquele militar, tipo, sabe? Não, eu sabia de uns que, tipo, existiam assim, que você vai investigar, sabe, você vai
cuidar de um animal de produção ou de grande porte, que é incomum você se ver numa clínica, né? Mas esse do militar, especificamente, nossa, não fazia ideia nenhuma. Tem os veterinários, assim, responsáveis pelos animais que são usados, os cavalos, né? Cães, farejadores, assim, na área militar, precisa de ter os veterinários responsáveis ali. E assim como na área da medicina, né? Hoje em dia existem as especializações das áreas dentro da veterinária. Antigamente, né, há 20 anos atrás, o veterinário se formava como um clínico geral lá na área de pequenos animais, por exemplo, e ele tinha um pouco, na grade curricular a gente aprende isso, então ele era um pouco de tudo, cardiologista, neurologista e tal. E hoje em dia não, hoje em dia você tem a opção de você se tornar um veterinário especializado na área de neurologia ou na área de oncologia, específico na área dentro da medicina veterinária, né? Você faz a graduação normal, depois você vai se especializar nessas áreas. Então, assim, acaba sendo uma coisa bem específica, né? De um cardiologista veterinário, é comum hoje a gente procurar essas especialidades. E que conselho, assim, você daria para os jovens que têm interesse, assim, na veterinária, mas ainda assim estão naquela incerteza se faz ou não? Primeiro é o que vocês falaram, né? Gostar de animais, né? Porque você vai cuidar de animais. Gostar de estudar, porque hoje o número de informações e a grade curricular da veterinária ela é muito ampla, né? E apesar de ser 5 anos, a maioria das faculdades é integral, você estuda de manhã, de tarde, às vezes algumas à noite, né? Muito específico, tem que estudar. E muitas vezes você vai assim, dar continuidade com as especialidades depois. Então, se preparar aí para no mínimo aí uns 8 a 10 anos estudar e sempre continuar estudando, né? Porque a medicina veterinária ela é dinâmica, né? Ela muda com muita rapidez, tem mudado e vai acompanhando a tecnologia e as opções que também tem na medicina humana, né? Então, a coisa de 20 anos atrás, né? Eu me formei faz 25 anos. Você falar em ultrassom para cão era uma coisa que não existia quase, né? E hoje é muito comum você ter uso de tecnologias da área humana que são usadas nos cães, né? Ultrassom, raio-x já existia, mas tomografia, essas coisas mais modernas estão muito disponíveis hoje na área veterinária também. E como você citou antes, tem muitas questões tipo em que o animalzinho está atropelado, sacrifícios também. E como é que os veterinários lidam com isso? Eles criam um tipo de resistência ao longo do tempo? O que acontece? Você fala na questão assim de ter dó do animal, essas coisas, né? Sofrendo. Assim, sempre é um trauma psicológico. Então, os veterinários, né? A classe veterinária é uma classe que sofre muito essas pressões psicológicas, de emocionais, né? Mas assim, é o dia a dia. A gente vai tendo que lutar. Muitas das vezes a gente tem que trabalhar emocionalmente com as frustrações, né? Porque acontece dos animais morrerem, a gente não conseguir, às vezes, salvar aquele bichinho que lutou tanto para viver, ou às vezes um animal atropelado que não teve condições de ser salvo, né? Mas é o dia a dia que vai calejando a gente e a gente não tem muito tempo depois para ficar lamentando, porque sempre está tratando de animais. Vai vir o próximo, mas assim, é traumático e frustrante, né? Assim, quando a gente não consegue... o mais importante que eu costumo falar, assim, a gente nem sempre vai conseguir salvar o animalzinho, né? Quando se trata aí de animais que a gente trabalha na clínica geral ou na clínica veterinária, mas o importante é assim, a gente fazer tudo que estiver disponível e dar qualidade de vida para o animal, né? Porque às vezes aquele animalzinho assim, é um câncer terminal. Então, muitas vezes a gente sabe que o animalzinho sofre junto com o proprietário, com o próprio veterinário que está ali tentando. Então, o que a gente foca muito é a qualidade de vida para o animal até ele suportar aquilo que ele tem que suportar, né? Mas é traumático, assim, só com a experiência de
de profissão que a gente vai calejando e mesmo assim é difícil. Mas assim, além desse grande desafio que é ver os animais falecerem ou até não tem muito o que fazer, dá muita dó, né? Tem outro desafio que é recorrente na vida de um veterinário? Ó, a maior dificuldade às vezes que a gente encontra, ela está relacionada às questões financeiras, né? Porque assim, às vezes o veterinário ele precisa de um suporte para chegar a um diagnóstico, né? Para saber o que o bichinho tem, então ele precisa de um exame mais especializado. E assim, dependendo das regiões onde a gente trabalha, são regiões onde os proprietários não têm condições de arcar com isso, né? Graças a Deus, hoje assim, existem algumas prefeituras que disponibilizam alguns atendimentos públicos, né? Aberto a pessoal mais carente, né? E isso às vezes é suprido um pouco, né? Mas na maioria das vezes, quando os atendimentos necessitam de exames mais especializados, caros, essas coisas, acaba limitando a gente trabalhar e a chegar de forma adequada para dar o melhor atendimento possível para aquele animal, né? Então, eu acho que a dificuldade maior está aí, porque o brasileiro, ele, e em todas as profissões, e a veterinária não é diferente, ele é muito safo, né? Ele consegue muitas vezes se dedicar, tem a empatia, né? Se preocupa bastante com a questão tanto do proprietário quanto do animal, né? Mas às vezes isso foge da nossa alçada e a gente fica às vezes de mão amarrada. E tem algo dentro do curso de veterinária que as pessoas não imaginam? Que elas não imaginam? Por exemplo, assim, às vezes, dentro da área veterinária nós não falamos, mas tem animais que veterinários que vão trabalhar com animais silvestres, né? Então, assim, vão trabalhar lá com leão, com tigre, animais assim que não são comum do nosso convívio. Você já teve que lidar com algum assim? Eu já fui. Logo recém-formado, eu estava na clínica e na época que os circos tinham animais, né? E eu fui chamado num circo próximo lá da clínica, tinha um circo que estava lá na cidade, e o leão tava com bicheira na boca, aquelas larvinhas, sabe? Sei. De mosca. E aí a gente teve que sedar o leão lá e tirar os bichos da boca dele. Foi bem... Mas recém-formado ainda. Recém-formado, mas assim, não é a área silvestre não é uma área que eu atuo muito, assim, né? Porque precisa, assim, dedicação, especialização, a gente aprende uma questão geral na faculdade, né? Mas especificamente na área de animais silvestres a gente não trabalha, mas eu tive que fazer isso. Eu adoro animais, e principalmente animais silvestres, assim, eu sou, tipo, apaixonado. Eu acho muito interessante. Cara, já cuidou de leão, já cuidou hoje é comum, assim, as pessoas terem alguns animais silvestres como pets, né? Então tem gente que cria cobra, estamos falando aqui de animais legalizados, né? Registrados, bonitinho. Infelizmente, tirando o tráfico de drogas, o segundo maior número de tráficos no Brasil é de animais, infelizmente. E o sofrimento deles são grandes. E principalmente animais silvestres, né? Aves, macaquinhos, essas coisas que não pode criar em cativeiro. E não pode criar de forma doméstica, né? Mas assim, tem a possibilidade de alguns tipos de animais você criar como pet de forma legalizada, né? Eu gostaria de ter répteis, tipo lagartos e cobras, são os meus preferidos, assim. Nossa, eu queria muito aquelas lagartinhas pequenininhas, sabe? Não sei se é lagarto, mas é um bicho muito pequenininho. Iguana. Tipo, assim. Não, eu acho que é o que ela tá falando, é que a gente costuma chamar de gecko. Mas é literalmente lagartixa, a tradução, né? São aqueles que são mais bonitinhos. Tem um sabinho gordinho, assim. É muito bonitinho. Nossa, teve uma época que eu queria muito, mas aí fui ver o preço e, meu Deus. Tem as questões das modas, né? Teve época que o pessoal tinha aqueles ferret, furão. Então, tudo que é animal silvestre. É modismo, né? Então, assim, até na área de animais de produção, né? Teve épocas que se desenvolveu muito a questão de avestruz de forma comercial, né, falando. Então, assim,
Tem gama pra tudo aí. Depende Veterinária é da bem moda, né? ampla. Uma pergunta, assim, um avestruz, ele era criado por causa do ovo dele? Pra comer, pela carne, né? Mas a carne do É, avestruz? é bem... Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu já ouvi lá. falar de ovo de avestruz. Não, né? eles utilizam ovo, utilizam Que as são- plumas, né? que são Pra muito grandes e muito ornamentos grandes. aí, principalmente de carnaval. Fazem utensílios de roupas, né? Bolsas, essas coisas. E também a utilização da carne. Tem alguns restaurantes de animais exóticos, né? Jacaré, por exemplo, se cria em cativeiro hoje e já se disponibiliza para comercialização da sua carne também. E assim, Marlon, o que você diria que te motivou a fazer o curso de veterinário? Foi amor pelos animais? igual a gente Então, disse? começa assim, né? Eu desde pequenininho sempre gostei de animal, nunca me vi assim fazendo outra coisa. Eu já sabia desde de meus 4, 5 anos de idade que eu iria atuar nessa área, pelo porque amor mesmo, né? aí eu sempre enchendo o saco lá da minha mãe de querer ter um animal, um cachorro, essas coisas e tal. Aí ela acabou resistindo, deixou eu ter um animal. E eu me dediquei bastante e tal. Então, assim, com o meu caso foi uma coisa assim eu nunca tive outra opção. Paixão. Nunca falei assim, eu quero ser isso ou aquilo. Não, foi veterinária direto e acabei tendo só essa profissão na minha vida. Ah, que legal. Mas assim, você disse que tem muitas áreas para atuar na veterinária, né? Sim. Tem a questão dos animais exóticos, tudo. E como que você escolheu a sua área de atuação? Você falou, não, eu quero essa aqui. Então, Foi dentro da faculdade? foi dentro da faculdade a gente vai se modelando, né? Então tem aquelas pessoas que assim gostam mais de animais de porte grande, de animais de produção, né? De bovinos, bubalinos, né? Que são os búfalos e tal. E assim, eu na minha graduação eu sempre gostei de duas áreas. Da área clínica de pequenos animais e da área de grandes animais também. E animais que a gente chama de médio porte, aí, que são os ovinos e caprinos, né? Acabei fazendo algumas especializações na área de médios animais, aí, de caprinos e ovinos, né? Ovinos, qual que são os ovinos? Caprinos, eu imagino que seja cabra, né? E As ovelhas, né? as ovelhas. E os ovinos? Os ovinos, né? São as ovelhas. os E os ovinos são as caprinos ovelhas. são as cabras. né? Tá. Então, assim, acabei estudando essa parte, especializando, mas logo que eu me formei, acabei montando minha clínica de pequenos animais e sempre lidei com clínica de pequenos animais. Então, durante a minha graduação, eu sempre me dediquei mais a essa área Sim. de pequenos animais. E Apesar de também, algumas partes assim, eu me dedicava em grandes animais também. Você mencionou que você teve um animal, né? Quando você era menor. Sim, foi uma cachorra, chamava Uma Cherry. Cheguei. Era uma boxer, né? Bonitinha. Foi a minha primeira cachorra, desde pequenininha assim que eu tive. Eu também tive, tipo, 2 boxers e foram meus únicos cachorros da vida, assim, praticamente. Eu tenho. Aí eu Nossa, tive eu outros tenho. boxers. Eu tive um boxer. Boxer é uma raça legal. Eu tive 3 Golden Retrievers e eu tenho uma cachorrinha, uma vira-lata. Muito bonitinha. Kika é o nome dela. Os vira-latas são os melhores, né? Nossa, nem São os fale. mais amorosos. Uma gracinha. Ela muitas vezes ela parece uma raposinha. É legal que hoje em dia tá bem consciente assim na população a adoção, né, de animais, principalmente os vira-latas que são muito abandonados, tal, né? Então assim, apesar de a sinofilia é uma área também que a veterinária é atuante, né, que é o estudo de raças específicas. Então as raças que eram originárias de lugares onde, por exemplo, tinham cães que eram usados para controle de predadores de ovelhas e cabras quando estavam em pastoreio, né? E leões, lobos acabavam predando esses animais. Então, existiam raças específicas para afugentar e combater esses leões e esses lobos e não deixarem predarem esses animais. Então, assim, a aptidão e a necessidade, dependendo da função de cada animal, isso é aprendido através da sinofilia, né? Então tem cães hoje de companhia que muitas vezes eles eram originários de cães de caça, ou cães de pastoreio, ou cães de guarda, né? Que eram usados para isso.
E esse é um ramo também legal. Então, o estudo das raças em específicos é uma coisa bem fascinante também, né? Mas o vira-lata é uma mistura de tudo isso, né? Então, é por isso que ele é o mais apaixonante do que outras raças, né? E acabam tendo a mística de que eles são mais resistentes, são mais amorosos, né? Mas muitas vezes porque eles passaram por sofrimentos, né? Do abandono, estarem abandonados nas ruas. E o cão é uma espécie mais próxima do ser humano, assim. Ele transmite muito carinho. Quando você dá pouquinha coisa para ele agradece com muita facilidade. A gente pode perceber esse contraste entre os gatos e os cachorros, né? Sim. Pelo menos no senso comum. O cachorro, assim, ele se dá bem com todo mundo, gosta de carinho com todo mundo. O gato já é mais na dele. Fica em cima da estante. O gato te ama enquanto você tá dando. E o gato, ele acaba, assim, tendo uma ligação, às vezes, com uma ou, no máximo, 2 pessoas da casa. Ele não é de ficar fazendo amizade com todo mundo. Eu tenho os dois e é muito perceptível essa diferença, porque, tipo, a minha cachorra, ela é muito grudada na gente. Já a minha gata, ela some, assim, durante o dia e ela só volta pra comer, pra dormir, entendeu? Então, os gatos são bem... Ela é bem desapegada. Assim, são muito sistêmicos. por exemplo, eu tenho 2 cachorras e 5 gatos. Nossa! Em casa a gente tem bastante animal. Isso aí. São 10, né? Contando com seres humanos também. E cada gato tem, ainda assim, cada um tem uma própria personalidade tão marcante. Assim, meu cachorro também, né? A Lindy e a Pipoca são as 2 cachorras. A Pipoca, ela é mais velhinha, ela tem, acho que ela fez 10 anos em janeiro. Ela já tá mais cansadinha, mas ela sempre foi, sabe, aquela rabugenta, amorosa, ainda assim, né? Ela adora a gente. A Lindy é a maluquinha da casa, mas em especial, que nem a Gabi disse, tem a Zoe, que ela é a nossa gata mais velha. E ela, assim, ela some no dia, ela some, na verdade, na noite, umas 10 horas da noite, assim, e só aparece às 5 horas da manhã. Dorme o dia inteiro e repete o ciclo. Os gatos, eles têm uma atividade muito noturna, assim, né? Eles usam a noite pra caçar, pra reprodução, por isso que muita gente escuta barulho no telhado deles, porque a reprodução dos gatos, ela é muito violenta, né? Eles acabam se mordendo, se arranhando, e às vezes existem brigas entre gatos pela gata ali, né? E acabam... E tudo isso é feito durante a noite, madrugada. E geralmente de dia eles gostam disso. Eles comem, dormem e... Eu tenho 3 cachorros e 2 gatas. E tipo assim, os meus cachorros, cada um tem uma personalidade assim, igual do Pedro. Tipo, uma é quietinha porque é mais velha. Ele é tipo muito bobão. Ele é aquele cachorro... Ele é um boxer enorme. Tipo, todo mundo tem medo dele, só que você bota a mãozinha, ele deita assim. E tem uma que é muito atentada, que chegou agora, que é destruidora. Uma husky. Uma husky. E aí ela é destruidora. E das gatas, as 2 são bem caseiras. Só que assim, uma é muito apegada comigo e com meu irmão. E a outra só é apegada com a minha mãe. Não fica com mais ninguém. E quando chega pessoa nova em casa, essas gatas somem. Elas desaparecem. Eles não gostam muito assim de... Não gostam de pessoas. Não gostam eu tenho uma assim, é a Dara. Ela é uma pretinha. Ela não sai de casa. A única que sai de casa é a Zoe. Porque a Zoe é mais crescidinha. Ela já tem 1 ano. A Dara, quando chega qualquer pessoa em casa, ela desaparece. E a gente não sabe onde ela tá na casa. Imagina se essa gata ficasse aberta pra ir embora. Nossa senhora, não consigo nem imaginar pra onde o gato, ele tem um apego muito com o local ali, né? Tanto é que tem pessoas, às vezes, que mudam de casa e os gatos voltam na casa antiga ainda. E eles gostam muito de ter o cantinho deles e tal. A ligação com o humano, ela é muito mais restrita. Ela é muito verdadeira, assim. O gato, quando ele tem uma intimidade com a pessoa, assim, ele gosta daquela pessoa e gosta mesmo, né? Mas geralmente ele não tem uma gama de várias pessoas, não. Ele é mais específico. Nossa, minha gata é muito desinteressada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já teve alguma lição de vida que você aprendeu com os animais? Tive. Assim, bom, na clínica veterinária a gente atendeu assim, muitos animais atropelados, animais de rua, né, tal. E uma que a gente lutou bastante pela vida dele, até conseguimos vencer. Essa foi uma história boa, né? Que é muito gratificante quando você vê que o resultado final acontece. Né? Era um cachorro de rua, a gente deu até o nome dele de Neguinho, vira-latinha, e ele na rua teve bicheira e ele foi parar numa casa lá,
E para quem conhece o que é bicheira, ele traz um cheiro, né? E muito incomoda demais. E era uma bicheira que pegou no ouvido dele, o olho dele. Então, assim, a parte aqui da cara dele estava totalmente tomado pelos bichos, né? E aí uma pessoa se sensibilizou, tal, pegou ele, levou lá na clínica, e a hora que a gente viu aquilo, ficamos espantados, né? Porque metade do rosto dele, assim, era bicheira, e a outra metade era um olhar de tristeza, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. E a gente conseguiu, assim, recuperar ele ficou com a carinha boa, assim, depois de muito tempo tratando, fazendo as medicações, ele ficou bom, acabamos adotando ele ficou lá como mascote na clínica e acabou morrendo de velhinha. Mas, assim, ele já era um animal já de uma certa idade, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei para vocês, o foco principal, muitas vezes, a gente não vai conseguir resolver, né, o problema daquele animal, mas é a qualidade de vida e o bem-estar do animal que a gente se preocupa, né? E ele foi um exemplo disso. Deve ser muito revigorante você conseguir salvar a vida de um animal. Ah, foi. Feliz. Quando a gente conta essa história, nas redes sociais, lá tá lá. A gente filmou o dia a dia, né? A recuperação dele. Então, assim, fizeram um filme depois. Aí nós criamos até uma página para ele, assim, tal, na época no Facebook. E aí ele mostrou, assim, toda a evolução do tratamento, desde quando ele chegou até ele ficar bonzinho. Que legal. Marlon, eu queria fazer uma pergunta que ela é bem fora desse assunto. Mas é uma coisa que eu tenho dúvida. Sabe quando a gente vê aqueles vídeos, tipo, de pessoas tipo, convivendo tranquilamente com animais silvestres que são taxados como muito perigosos, tipo tigre, leão, onça? Pantera. Isso não é perigoso? Tipo, tem um risco grande? Esses animais, ou eles conseguem ser 100% domesticados, esses animais? Então, o instinto dele, de natureza deles, quando ele é criado em cativeiro, você acaba limitando um pouco esse poderio de violência dele, vamos dizer, né? Então, são animais hoje que, quando criados em cativeiros, eles são facilmente, às vezes, domesticados ou treinados, né? Por isso que a gente vê, às vezes, treinadores de tigres, leões e animais selvagens aí sendo usado para fazer propagandas e tudo mais. Mas, assim, o respeito sempre é importante, porque o bicho ele tem lá a naturalidade dele, né? Então, assim, uma brincadeira que ele vai fazer com você, muitas vezes ele vai arranhar seu braço, vai machucar então, assim, a criação deles em cativeiro e de forma doméstica, ela ainda é muito... tem que ter muitos critérios e não é permitido, tem que ser cuidadosa. É que eu tinha visto esses dias, acho que foi tipo há uns 2 dias atrás, um vídeo de um cara que já era meio senhor, devia ter uns 60 anos, que ele largou a vida dele porque ele... Parece que ele salvou um leão uma vez e foi muito gratificante. E era, tipo, ele no meio, assim, tipo, da mata mesmo, não parecia ser um lugar muito reservado, com um monte de leão e leão em volta dele. E aí, tipo, dava até um pouco de medo, porque às vezes eles pulavam pra brincar, só que a pata deles é, tipo, maior que o tronco do cara, quase. Muitas vezes na brincadeira ele machuca, né? Porque são pesados e, né? Mas é muito comum na África, na China... é mais comum assim eles serem cuidados de forma doméstica do que aqui do Brasil, porque eles não são animais brasileiros, né? Eles não são nativos daqui, né? Então, nos parques e em alguns santuários existe mais essa forma de contato íntimo aí do ser humano com esses animais. Ah, entendi. E eu queria te perguntar, assim, voltando um pouquinho pro assunto anterior que a gente estava tendo, quantos cachorros você já teve, assim, no total? Ah, não sei. Total, assim, da minha vida. Minha Mais de vida 100? toda, assim, eu tive... se não for beirando, assim, porque na minha vida toda, assim, eu morei num sítio, uma época que tinha... Aí a gente pôde ter bastante animais, né? Mas eu já cheguei a ter muitos. Meu Deus do céu. 100. Acho que eu não conheci 100 animais. Não ao mesmo tempo, assim, durante a minha vida toda. Foi morrendo, aí a gente foi pegando outros, tal. Então, assim, tive de várias raças, né, assim.
Mas eu acho que beira isso, assim. Mas acho que eu não consigo Eu viver não sem conseguiria animalzinho. ter muito, porque, tipo assim, eu não sei se eu teria coragem de pegar outro quando eu morrer, tipo, não coragem, mas é porque, tipo, é uma coisa muito boa os anos que você vive, mas é tão doloroso depois que perde, que, tipo, parece que não vale a pena, porque a gente vive muito mais, sabe? A gente aprende muito com os animais, né? Assim, a experiência é provado hoje cientificamente que crianças que nascem com contato com animais são crianças mais equilibradas, responsáveis, né? E tudo mais. Hoje já existem, por exemplo, animais que são utilizados como forma terapêutica em hospitais, né? Pessoal que tá lá acamado, triste, depressivo, e o animalzinho vai lá e leva uma certa alegria e tal. Então, isso é comprovado cientificamente que isso ajuda muito as pessoas. Mas, assim, o mais importante de tudo é a conscientização de ter uma posse responsável, né? E a posse responsável, ela passa por algumas necessidades. Então, assim, se a pessoa tem condições mínimas, né, de dar o que a gente chama de bem-estar ao animal, condições financeiras também, porque ter um animalzinho dá gastos, né? Tem vacina, tem alimentação adequada, às vezes fica doente, você tem que levar no veterinário, assim como uma criança, né? Quando existe a decisão de você ter um filho, você tem que ter isso na cabeça que vai ter os custos disso, Tem né? muita gente chamou o cachorrinho de filho também. Também. Hoje o pet já é criado muitas vezes, né? Quando é adotado na família ali e tal, ele é criado como um ente da família. Então, eles acabam tendo toda essa sensibilidade psicológica, todos os nossos problemas psicológicos, eles são passados para eles, e eles acabam sentindo isso, né? Então, é importante, ao decidir ter um animal de estimação, você ter essa consciência, né? E o mais importante de tudo que é amor, carinho, que eles necessitam muito. Eles dão muito isso pra gente, eles esperam isso da gente. Verdade. Então é importante, porque a gente vê pessoas às vezes, eu trabalho o dia inteiro, tal, não sei o quê, chega em casa, malemar vai conseguir tomar banho e dormir, e o bichinho fica lá esperando, quer fazer um passeio, ou quer um afago, alguma coisa, e às vezes não tem. Então é para se pensar assim, e é importante a gente incentivar as pessoas ao ter essa responsabilidade de ter um animal, de ter um pet, criarem essa responsabilidade da posse responsável, né? Porque senão depois vai bater aonde? Lá na rua. Ele vai ser abandonado e aí vai aumentar os riscos de atropelamento, de procriação, né? Porque as cadelas, principalmente, gatas também, elas têm cios constantes, então elas produzem muitos filhotes aí. Você tem uma ideia, uma cadela, na vida útil dela aí, mais ou menos de 10 anos tendo filhotes, ela vai ser responsável direta e indiretamente por 2.024 animais na rua. Se ela não for castrada ou não for feito alguma maneira de prevenção. Exato. Né? Então você vai ver o tanto de animais que estão abandonados ainda, apesar de ter as campanhas de castração e tal, mas mesmo assim tem muita coisa para ser feita. Como seria essa produção indireta dela? Direta é ela tendo as crias. E indireta é os filhos delas tendo filhos. Entendi, então, assim, né? Se você for ver indiretamente assim, depois de 10 anos, vão ter mais 2.024 animais vindo dela, só dela. Exponencial. Exponenciais. Assim, né? Exatamente. E você já teve que lidar, tipo, com algum bichinho com depressão por causa de não ter muito tempo, ou não ter muito tempo pra ele? Hoje em dia na área veterinária, foi legal você perguntar isso, porque hoje em dia na área veterinária tem os psicólogos de animais, já, né, específicos nessa área, assim, que lidam com isso. Então, assim, com o convívio com o ser humano, né, os animais também adquiriram essas questões de depressão, né, e dos problemas psicossociais. E ele não é uma área que eu atuo muito, não. É uma área que, assim, ainda é restrito o número de profissionais nessa área, né? Mas já existe essa especialidade. Então, é uma alternativa também de especialização dentro da grade curricular que as pessoas estão trabalhando já. Área de fisioterapia animal, fisioterapeutas veterinários.
Fisioterapeuta, imagina agora psicologia com animal, né? Imagina. A creche de animais já existe, é muito comum. isso Então é- você ir trabalhar e deixar o animalzinho com outros cães lá numa creche. Hotel pra pra cães, pra é. cachorro, sabe? Aquele filme. O filme, né? Até buffet, aniversário já tem, né? Assim, já tem há bom tempo já. Mas então, Marlon, nós estamos chegando nos momentos finais desse episódio, infelizmente, tá muito legal. Nossa, assim, eu adoro animais, então é muito legal ouvir de animais. Foi bem perceptível, né? Cinco gatos, 2 cachorros. Mas antes, nós temos um presentinho pra te dar, muito especial. Ô, Foi feito obrigado. enquanto a gente esperava o senhor Arthur ir ao banheiro. Ele não estava no banheiro. Ah, que legal. Olha aí. Pode mostrar. Pode mostrar? Pode mostrar na câmera. Aí. Somos nós. Nossa, eu Ô, saí com uma fiquei cara muito não contente. zaça, né? Ficou lindo, viu? Muito Obrigado, viu? obrigado por esse Você episódio. Foi gosta. muito legal. Adoro mais. É muito bom ouvir deles. assim. Isso, Espero e que assim, você espero tenha que vocês tenham gostado, tenham conseguido responder Respondeu tudo, e né? assim, é lógico que eu bate-papo Mas que muito legal. iria muito mais tempo, mas parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Muito obrigado, Muito muitíssimo obrigado. E muitíssimo obrigado a você, espectador, por estar nos acompanhando até aqui. Não esqueça de dar o like nesse vídeo. Se você tá no Spotify, vai pro YouTube, só deixa de dar o like. Ativa o sininho também do ângulo. Muito obrigado do Ferrari por me vir. É verdade. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, por favor. Nós precisamos de visualizações. Obrigado. E um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, muito legal, mano. Legal. Nossa, que beijo suculento que você deu. Pô, obrigado, bem. hein? Ah, é verdade. Vocês estão no coice. Eu trabalhei numa época numa companhia de rodeio. Tá aqui. De rodeio de animais, né? Eu era veterinário responsável pelos touros. Pelos touros. E a gente estava castrando um animal e aí começou a ter uma chuva assim e estourou uma porteira assim e os bois entraram no lugar onde a gente estava castrando. Aí eu fui sair correndo assim e eu bati a cabeça num pilar assim, desmaiei dentro do coxo. Foi porque são animais bravos, né? E Nossa, imagino. foi punk. Meu Deus, muito obrigada, viu? Nossa, eu Obrigado esqueci de perguntar vocês. do coice. Esqueci de perguntar. Tive um cavalo que mordeu meu dedo, tem a marca aqui até hoje, tá mexendo nos dentes.